Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro de Joyce Meyer, Mentes Tranquilas, Almas Felizes. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 11. O pastor não deve gostar de mim. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela possa sair da posição de vitimismo e aprender a lutar conforme Efésios, a partir do versículo 10. Nossa batalha não é contra o nosso marido, nem contra os nossos filhos, parentes, amigos, mas com o inimigo das nossas almas, que está lutando para destruir nossos relacionamentos e acabar com a nossa paz. Eu oro por mulheres em nome de Jesus. Amém. Estratégia número 1. Faça com que as pessoas inseguras transformem pequenas ofensas em grandes ofensas. O inimigo costuma usar pessoas com mágoas e cicatrizes emocionais para causar conflitos. Essas pessoas fazem e falam exatamente o que sentem. Não operam sob autocontrole, tampouco pedem a Deus para auxiliá-las na cura dessas mágoas. Algo que um cristão mais maduro ou seguro de si faria. Em vez disso, elas deixam Satanás amplificar os incidentes em suas mentes e fazê-los parecer bem mais importantes do que realmente são. O inimigo quer que esses cristãos acreditem que as pessoas tramam contra eles com o propósito de magoá-las. Eis um exemplo de como essa estratégia funciona. Digamos que uma mulher em um shopping lotado encontra o seu líder espiritual. Ele a saúda, mas logo se desculpa, dizendo que não tem tempo para conversar. Ela fica magoada por não ter recebido um cumprimento mais caloroso, por ele ter cortado a conversa de modo tão ríspido. Enquanto repisa sua mágoa, ela pensa: ele não gosta de mim, foi bem rude. É bem frio emocionalmente para alguém que se propõe a ser um líder religioso do povo de Deus. Ela começa a sentir que esse líder estava tentando se afastar dela. Ela começa a se lembrar de outras ocasiões em que achou que esse líder não tinha também sido muito amigável, pelo menos não tanto quanto era com os outros. O inimigo martela a cabeça dessa mulher por dias a fios em relação a isso, e sua raiva cresce. Sua família nota que há alguma coisa errada com ela e por isso perguntam. Ainda que o Espírito Santo tente lhe dizer que mantenha a boca fechada, ela conta o incidente, eles ouvem somente o lado dela dessa história, que agora é bem diferente do que o que realmente passou. As opiniões dela afetam a opinião de seus familiares. Na igreja, eles fofocam a respeito do incidente e começam a perguntar aos outros se não acham que esse líder é antipático. Essas pessoas, por sua vez, começam a observar o líder e suas atitudes para com elas, do mesmo modo que os fariseus observavam Jesus continuamente, esperando flagrá-lo em algum mau comportamento. Esse líder religioso sente que há algo errado, sente a pressão na atmosfera da igreja durante os cultos, mas não consegue identificar a causa porque suas ações são puramente inocentes. Talvez ele não estivesse se sentindo bem naquele dia que encontrou a mulher no shopping. Ele poderia estar muito cansado ou preocupado com questões financeiras, do programa de construção da igreja. Ele poderia estar atrasado por uma reunião e só tinha tempo para um cumprimento rápido. Infelizmente, o líder não fazia ideia de que havia ofendido a mulher ou que ela estivesse se ocupando em espalhar a discórdia no meio da igreja. Se acha que esse exemplo é um pouco de exagero, você está errada. Esses incidentes acontecem o tempo todo no reino de Deus. Provavelmente, mais dano é causado pelo espírito da ofensa que por qualquer outro espírito. É um inimigo número 1 dos cristãos. Abre a porta para multidões de problemas profundos e perigosos com os quais poucos sabem lidar.
A Bíblia afirma claramente que devemos perdoar a quem nos tem ofendido e de modo rápido, frequente e livre. Falaremos mais sobre isso no capítulo 8. Pessoas inseguras, como a mulher da história acima, trazem em si uma raiz de rejeição. Precisam de um bocado de confirmação expressa de que são aceitas. Falta-lhes sentimentos de valor próprio, que venham de dentro. Assim, ela os busca em fontes externas. Precisam que outras pessoas afirmem sua aceitação por intermédio de atos e palavras. Evidentemente, esses cristãos não têm a intenção de causar problemas quando se sentem ofendidos. Eles só querem se sentir melhor a respeito de si mesmos. Já me deparei com muitos cristãos como esses em meus anos de ministério. Gente que se ofende quando eu não lhes dou atenção. Lembro-me de uma mulher que ficou muito ofendida comigo e que achava que eu não gostava nem um pouco dela. Quando a história chegou aos meus ouvidos, eu fiquei surpresa. Eu gostava dessa pessoa. Até onde eu sabia, sempre tinha sido amigável com ela quando a encontrava. No entanto, ela estava dizendo às pessoas que eu não lhe dava a mesma atenção que dava para os outros. Dizia que eu passava direto por ela sem falar. Quando me contaram sobre uma ocasião em particular em que eu teria supostamente esnobado, a verdade era apenas que eu não a havia visto. Eu realmente não a havia visto. Se consegue se identificar com qualquer uma das mulheres acima e você sente que há pessoas específicas que não gostam de você ou que o evitam, você precisa confiar em Deus para curar as suas feridas emocionais. Ele é o único que pode ajudá-lo a começar a se sentir melhor a respeito de si mesmo. Sua confiança tem de vir dele. Quando perguntei ao Senhor por que ele simplesmente não assegurou que eu tivesse visto a mulher que ficou tão ofendida quando não a cumprimentei, ele revelou a mim que ele havia escondido de mim. Ele disse: ela acha que a coisa de que ela mais precisa neste mundo é que você preste atenção nela. Mas não é disso que ela precisa. Ela precisa colocar a sua confiança em mim. Quando ela conseguir isso em sua vida, eu permitirei que ela receba mais atenção de seus pares e das pessoas que ela admira. Deus quer operar em nossa vida. Para consegui-lo fazê-lo, ele tem que abrir velhas feridas para limpá-lo. Enquanto nossas inseguranças forem atendidas pelos outros, nunca ficaremos totalmente bem. Cada conserto somente irá prolongar nosso problema. É como tapar uma grande ferida com um pequeno curativo. Deus quer nos sarar, mas nós continuamos a pôr curativos nos problemas. A insegurança é um veneno que afeta todas as áreas da vida de uma pessoa. A cura pode ser um pouco dolorosa, mas é melhor do que ficar emocionalmente mutilado pelo resto da vida. Devemos aprender a confiar em Deus pela atenção que Ele sabe que precisamos. O que seria, então, uma resposta divina quando alguém não nos dá a atenção que julgamos merecer? Paulo tinha isso a dizer à igreja de Gálatas, na hora da questão da discórdia da fé. Toda a lei que diz respeito ao relacionamento humano se resume em um só mandamento: ame ao próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros em discórdia, intestinais, cuidado para não se destruírem mutuamente, você e sua fraternidade inteira. Gálatas capítulo 5, versos 14 ao 15, com grifos da autora. Ame seu próximo como a si mesmo. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Você gostaria que alguém julgasse rispidamente, não demonstrasse misericórdia, fofocasse sobre você e espalhasse a discórdia em sua igreja, família, organização ou o circuito em que você está envolvida? É claro que não, nem eu. Quando alguém o ofende, resista à discórdia ao responder com misericórdia e compreensão. Dê à pessoa o benefício da dúvida. Lembre-se de que o amor sempre crê no melhor. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 7. A palavra de Deus é clara. Tenha cuidado em relação ao problema da discórdia. Se deixar ela entrar, ela se espalhará. E se ela se espalhar, você e
todo o ambiente onde você estiver inserido poderão ser arruinados por ela. Uau! Glória a Deus! Sabe, nós precisamos entender que a primeira aceitação, ela já veio de Cristo sobre a nossa vida. Nós somos mulheres aceitas e perdoadas. Precisamos confessar que fomos perdoadas por Jesus na cruz do Calvário. Somos aceitas e, segundo a Bíblia Sagrada, a partir do momento que confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, fazemos parte da família de Deus. Sabe, precisamos entender que a nossa confiança precisa estar depositada nele. Porque é Ele que cura todas as nossas feridas. A Bíblia fala no livro de Salmos, no capítulo 139, versículo 14, que Ele nos criou de uma maneira extraordinária, de um modo especial e admirável. Então tome muito cuidado com os julgamentos precipitados a respeito do que o outro possa estar pensando ou imaginando. Você não é Deus para saber o que o outro está pensando. Se for o caso, tenha uma conversa transparente e pergunte o sentimento do semelhante. Mas não crie julgamentos que podem danificar os teus relacionamentos. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.